Furto qualificado pela fraude ou estelionato? Estelionato. Ele enganou o cara e o meu amigo enganado entregou. É devido à vantagem econômica. 171, né? E aqui, ó, investigar esses crimes de estelionato aqui por meios digitais, cara, pô, difícil, tudo é falso, né? Tudo é falso. Oi? Ele fez boletim de ocorrência, tudo. Sim, fico, não. Ele fez o boletim de ocorrência pela internet, né? Ele falou, não vou ter delegacia. Uhum. Cara, 1.200 pro iPhone, cara. Tu tá vendo que é golpe. Não, mas era promoção relâmpago. E tu inspetor lá da carteirinha que deu aquele score quando tava pra Ah, também. Os caras... Foi cliente da Maurinha. Mas assim, é que assim, ó... Não, tem uma coisa. Os 171 são bons de papo mesmo. Não, os caras... Mas tem que, ó... se ligar, né? Ou mediante escalada. O que é um furto qualificado pela escalada? É que para furtar, tu tens que transpor algo para cima, entrou pela chaminé, pulou um portão de 5 metros de altura, ou mesmo cavar um buraco por baixo. Isso é um furto qualificado pela escalada. Tinha aquele portão, Né? Sim, subiu, ou mesmo cavando um buraco, entra por baixo da casa para furtar um dinheiro da casa. Isso é furto qualificado pela escalada. Ou destreza. O que é um furto qualificado pela destreza? Habilidade. Tem indivíduos que furtam, sabem furtar tão bem que a pessoa nem vê. Aqui no centro de Porto Alegre tinha um pessoal que as moças andando com as suas bolsas pela rua. E aqui, ó, e o cara vai caminhando do lado, abre a bolsa, tira o celular, ainda fecha. A pessoa nem percebe. Né? Isso é um furto qualificado pela destreza, pela habilidade. Né? Sutilmente, é verdade. Né? Eu tinha uma amiga minha também, amiga. Mas pior é que é amiga mesmo, né? E ela é bem mais assim, humilde, assim, em termos de culturalmente falando. E ela me ligou uma vez, isso já faz um tempinho. Jô, me chama de Jô, ela. Não, mas é amiga, não. É uma tiazinha, bem amiga. Não é tiazinha. E ela, eu fiquei com pena dela, é bem humilde assim. Ela estava indo no ônibus embora. E ela falou, Jô, eu sempre ando com a minha bolsa assim, ó, no meu corpo, né? Bolsa no teu corpo. Aí depois entendi, né? Ela é bem, meio fora, assim. É meio assim, sabe? Tá sempre, sabe? Aí eu ando com a bolsa sempre assim. Eu entrei no ônibus, eu tinha certeza que meu celular estava ali. Eu tinha falado com meu marido. Quando eu desci do ônibus, assim, eu não sei, eu fui pegar para ligar para ele, me buscar na parada. Cadê o celular? E eu falei, tá, mas tua bolsa não tava nada. O cara, eu dentro do ônibus, não sei como, o ônibus lotado, abriram, tiraram e ainda fecharam. Só faltou deixar um recado ali, né? Furto qualificado pela destreza, pela habilidade, né? Muito bem. Eu falei, registra um BO, né? Vamos ver se tem câmera no ônibus e tal, vamos tentar chegar. Com emprego, chave falsa. O que é a chave falsa? O indivíduo entrou numa casa com uma chave que não é verdadeira, ele fez uma cópia de uma chave. Aquele indivíduo que furtava até então os carros com aquelas michas, que são aqueles filetezinhos, né? Que se abre, a jurisprudência sempre entendeu que aquelas michas, aqueles filetezinhos que os indivíduos até então usavam para abrir os carros, né? Aquilo é chave falsa, é um furto qualificado pela chave falsa, a chave que não é a verdadeira. E quarto, também qualifica o furto quando for praticado mediante concurso de duas ou mais pessoas juntas furtando, isso já qualifica o crime, né? É uma circunstância qualificadora. Agora, presta atenção aqui, ó. Tem uma jurisprudência aqui no final do material de vocês, tá? Depois vocês vão lá e vão ler, obviamente. Tá? Ela diz o seguinte, é entendimento recente do STJ. Eu trouxe só para aprimorar a aula. O STJ entende que se o indivíduo furta uma residência à noite, por exemplo, tá? Durante o repouso
noturno e incide uma das qualificadoras, não pode ele responder pelo 155, parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 4º, inciso 1, por exemplo. Entendeu? Se for um furto qualificado, não vai poder incidir a majorante do repouso noturno. Tá? É, assim, ó, deixa eu só pegar aqui. Ó. Ó, o item 3.1, numa das jurisprudências que estará no final, ocorre que, em atendimento ao recurso especial representativo de controvérsia número tal, não é possível restabelecer a majorante ao crime de furto em comento, pois estamos a falar em furto qualificado. Então, quando for um furto qualificado, aí não pode incidir a majorante. Entendeu? Porque a pena ali já é maior. Entenderam? Ainda que seja durante o repouso noturno. Tá? Isso é algo a mais que eu trago para vocês, tá? Isso é algo a mais, ok? Isso é algo a mais, ok? Ficou claro? Joebert, mas pode incidir mais de uma qualificadora? Pode. Furto duplamente qualificado? Pode. Isso influi no cálculo da pena base. Joebert, pode existir um furto privilegiado e qualificado? Pode. Isso pode. Existir um 155, parágrafo 2º, combinado com parágrafo 4º, inciso 2. Pode existir um furto qualificado privilegiado. Isso pode. Tá? A Bruna falando que é golpe. Claro que é golpe, né, Bruna? Maravilha. Parágrafo 5º. A pena é de 3 a 8 anos e multa se a subtração, se o furto recai sobre um veículo automotor que venha a ser levado para outro estado ou para o exterior. Isso é um furto qualificado pelo resultado. Então, se o indivíduo furta um carro em Porto Alegre, leva para o Paraguai, leva para Santa Catarina, leva para o Paraná, furto qualificado pelo resultado. E a pena é maior aqui. O legislador traz uma qualificadora aqui também. Eu chamo de furto qualificado pelo resultado. Furto qualificado pelo resultado. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º. A pena é de 2 a 5 se a subtração, o furto, for de semovente, domesticável, de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. É o famoso abigeato, furto de gado. Entra aqui. É um furto qualificado, que a pena é maior nesse caso. Parágrafo 7º, que também entrou recentemente. A pena passa para 4 a 10 e multa se a subtração, se o furto recair sobre substância explosiva ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, furto explosivos, né? Se o indivíduo entra numa fábrica, numa empresa de explosivos e vai lá e furta explosivos, isso é um furto qualificado. A pena é maior aqui. Esse parágrafo 6º, o parágrafo 7º, né? Tudo entrou depois. Ah, mas eu pulei aqui, só um pouquinho. Vamos lá de novo. O 4A agora. Eu pulei, né? 4A. A pena é 4 a 10 anos de multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Isso é um furto também qualificado. Aqueles furtos de caixa eletrônico com explosivos. Entrava aqui, ó. Entrou depois o parágrafo 4A. O parágrafo 4B. A pena de 4 a 8 e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança ou utilização de programa malicioso ou qualquer outro meio fraudulento análogo. Aqui que, na verdade, é a tipificação do meu amigo, né? Porque foi um furto via Instagram, né? Perdão, não, esquece. O furto do meu amigo é o 171. Aqui que é o caso do pessoal que subtrai dia de conta bancária, mediante senhas, né? Eu tive um outro caso que foi isso também, de um outro amigo meu, né? Aqui que é a tipificação, é um furto qualificado. O indivíduo entra na tua conta e subtrai dinheiro da conta, né? Transferindo para outro lugar. Entra aqui, ó, furto qualificado. Parágrafo 4C, a pena prevista no parágrafo 4B, considerada a relevância do estado gravoso, ao menos de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional.
ao menos de 1/3, ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Idoso é 60 anos ou mais, né? E são majorantes do furto qualificado, parágrafo 4º B. Então, eu tenho que saber tipificar. Se a conduta do autor se encaixar no 155 caput, deixa eu botar aqui, A, B e C. Se ele se encaixar no 155 caput, furto simples. 155 parágrafo primeiro, um furto majorado. 155 parágrafo segundo, furto privilegiado. Se a tipificação for 155 para terceiro, furto de energia. Parágrafo 4º, furto qualificado. Se ele se encaixar no parágrafo 4º A, furto qualificado. Parágrafo 4º B, furto qualificado. E o parágrafo 4º C é uma majorante para o parágrafo 4º B. Então, o autor pode responder por furto, tá? Qualificado, na forma majorada. Vai ter uma pena aqui de 4 a 8, e se for o caso, incidir essa majorante. Se for o parágrafo 5º, furto qualificado pelo resultado. Se a tipificação é o parágrafo 6º, furto qualificado que é abigeado. Se for o parágrafo 7º, furto qualificado. Aí são formas qualificadas do furto. Então, eu tenho que conhecer bem o furto para tipificar corretamente a conduta do autor. Para quem não é do direito, claro que é um pouquinho mais difícil, né? Mas é só colocar os nomes do lado, como está tudo no material de vocês, ó. Tá tudo no material de vocês, os nomezinhos, tá? E tranquilo, tá? Só colocar os nomezinhos do lado e ver aonde que a conduta do autor se encaixa, ok? O 156, esse crime de furto de uso comum, furto de coisa comum, que é um crime próprio contra o sujeito ativo, né, que somente pode ser autor do crime o condômino, o coerdeiro ou sócio, isso fica só para leitura de vocês, tá? Isso é um condômino, por exemplo, que subtrai algo que pertence a mais de uma pessoa, o coerdeiro que subtrai algo que pertence a mais de um dos herdeiros, aí responde por esse crime aí. É uma forma de furto, né? Só que é furto de coisa comum, porque se ele também é dono da coisa, ele não pode responder por furto. Furto é subtraído para si ou para outra coisa alheia, móvel, né? Mas também é dono. Aí tem o furto de coisa comum. Aqui é só leitura, ok? Vamos para o 157. Esse, roubo, tá? Crime de roubo. Roubo. No que configura roubo? Roubo é quando o autor subtrai dolosamente para si ou para outrem, né? E o que é subtrair? É pegar para si com vontade de não mais devolver. Coisa ali é móvel, mediante sublinhar uma grave ameaça, ou mediante uma violência, essa violência é física, a pessoa, ou depois de havê-la a pessoa, por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência, pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Tá? Então o que é roubo? Que aí é mais grave que o furto. No roubo, o autor vai lá e subtrai. Ele pega a coisa. Só que ele subtrai a coisa usando contra a pessoa de violência física, uma grave ameaça, a violência moral, ou qualquer recurso que dificulta a defesa dela. Dá um sonífero, ela adormece e vai lá e leva as coisas. É roubo também, a pena é 4 a 10. Então, se o autor se encaixa num 57 caput, ele responde por um chamado roubo simples ou roubo próprio. Tá? Então, por exemplo, o indivíduo dá um soco na pessoa, no centro da capital, a pessoa cai, ele pega o celular e sai correndo. Isso é roubo, porque ele subtraiu dolosamente coisa móvel alheia para si, mediante uma violência física contra a pessoa. Então, ó, por que o roubo aqui é mais grave que o furto a pena? Porque no roubo, o autor vai lá e subtrai a coisa usando contra a pessoa de violência física, uma grave ameaça, passo calça no ultimato, ou qualquer outro recurso que dificulta a subtração da coisa. Tivemos uma notícia agora, não sei se vocês viram, foi aonde? São Paulo? São Paulo. Um advogado disse que saiu do escritório, gurizão assim, mas não um advogado, foi num bar, foi tomar uma cervejinha depois do escritório. Tranquilo, né? Aí tinha uns caras numa mesa.
Ô, meu, quer sentar aí? Bah, mano, bora, vamos lá. Aí ficaram, bah. Aí foi ao banheiro. Aí chegou, continuou tomando a cervejinha, né? Aí deram pra ele provar de uma cachaça lá, azul, assim. E, vou te falar o que eu li notícia, né? Apagou. Aí, quando ele acordou, segunda notícia, tava no bar dormindo. Dormindo. Nem chamaram ele. Os caras ali, levaram a mochila, levaram o notebook, levaram tudo. Né? Deixaram dormindo ali, né? Deixaram dormindo. Não, e foi pra internet, né? Foi, rolou. A pior é roubo isso aí, não é furto, é roubo. Né? Roubo. Porque eles usaram um recurso que dificultou a resistência da vítima e levaram os seus bens. É roubo. Roubo próprio, um 57 caput, roubo simples. Então, quando a condutora encaixa-se num 57 caput, isso é um roubo próprio. É um roubo simples. Agora, olhe o parágrafo primeiro. Na mesma pena, 4, 10 anos de multa, incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência ou grave ameaça à pessoa, sublinha, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Isso chama de roubo impróprio. Roubo impróprio. Qual é a diferença do roubo próprio e do roubo impróprio? O momento em que o autor usa contra a pessoa da violência ou da grave ameaça. Se ele usa da violência ou da grave ameaça contra a pessoa antes de subtrair a coisa ou simultaneamente a subtração, ele se encaixa no 57 caput, um roubo próprio. Se primeiro ele subtrai a coisa, até então é um furto, né? E depois que ele subtrai, ele vai lá e usa de violência ou grave ameaça à pessoa, aí ele se encaixa no 57 parágrafo primeiro. Eu chamo isso de roubo impróprio. Exemplo, o autor entra na casa de uma pessoa e tá levando o carro embora. Até então é um furto, né? Tá lá no outro lado da rua para ir embora, a vítima flagra, com medo que ela chame a polícia, ele vai lá dar um soco no rosto da vítima, a vítima desmaia e ele vai embora. Qual é o crime dele? É um roubo impróprio. Primeiro ele subtraiu a coisa e depois que subtraiu, ele foi lá e usou de violência ou grave ameaça à pessoa para garantir a impunidade ou a detenção da coisa. Então, se ele se encaixa num 57 caput, é roubo próprio, roubo simples. Se é um 57 parágrafo primeiro, é um roubo impróprio, pelo que a gente fala. Joebert, em regra, falando aqui do roubo simples, cuidem isso. Qual é o momento de consumação do roubo? Que nem um furto, com a inversão da posse da coisa. O momento que ele tirou a coisa da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que ele seja preso logo após, ele responde por um roubo consumado. Tá, mas cabe forma tentar do roubo? Claro. O autor deu um soco na vítima, ela caiu, ele foi pegar o celular e foi preso pela polícia. Roubo tentado, tentativa de roubo. Ficou claro? Eu tive um caso agora, perto da casa dos meus pais, mas é verdade. Aí, perto da casa dos meus pais tem um mercadinho. Cara, vocês conhecem? Eu, minha família, tudo, desde então conhece. Aí, ele estava fechando o mercadinho 7h30 da noite. Quando ele fechou, assim, ó, baixou a... Não estava fechando. Ele estava sozinho no mercado. E atende ele a esposa. Agora faz 2 semanas. Aí, fechou, estava ali, a esposa foi embora, que eles moram ali perto, na rua, perto dos meus pais, né, no bairro, na rua. Aí, 2 caras entraram, segundo ele ali na hora, ô meu, vai, perdeu. Com a mão aqui, como se tivesse com uma arma, né? Perdeu, empurraram ele para dentro e mandaram ele fechar como é que é? Aquela cortina, né? Oi? Grade, fechou a grade. Um outro vizinho, que tem, é tudo comerciante ali, né? O cara vende abacaxi. Meu amigo também. Baita abacaxi do senhor. Aí o cara vem e olhei aquela cena ali, ó. Né? Abacaxi, o que tu quiser. Né? Não, o que tu quiser não. De fruta. Fruta. Aí o cara olhou ali. Opa! Que estranho, nunca fecha esse horário, né? Mas assim, ó, não sabe o que é?
O cara não é policial, mas tem senso de policial, né? Não, eu vou ligar pra brigada. Oi, oi, que é o fulano? Conheço tudo ali, né? Tchê, não demorou. Assim, ó, do momento que ligou, não passaram-se 3 minutos. Né? E eu vi o vídeo depois. 3 viaturas da brigada, 2 motos. Cara, os brigadeiros não chegaram, não vão bater lá, não. Eles chegaram, levantaram, estavam os 2 ali, né? Roubando, botando as coisas dentro da mochila. E o meu vizinho ali, dono da mercearia, lá no fundo, né? E aí, pegaram os 2 caras. Qual é a tipificação penal? O que encontraram com eles? Na verdade, eles estavam... O que encontraram na hora? Um pedaço de latinha. Latinha. Entendeu? Ameaçar. E aí, qual é o crime? Como se fosse uma arma. Um pedaço de ferro, assim. Entendeu? E aí, qual é a tipificação? Tá, a priori, mas vai incidir uma majorante aqui, mas é um roubo tentado, né? Vai vir a majorante agora, pelo concurso do mês de pessoas, emprego de arma branca, né? Mas depois encontraram uma arma de fogo, aí foi mais uma... Só que eles vão usar a arma. Eu vou já te falar, e vai responder mais pelo porte legal de arma. E essa coisa que eles fingiram ser uma arma não pode ser um simulacro? Mas o colega pergunta se isso não serve como arma. Nós já vamos chegar aqui, ó. No parágrafo 2º, só fala assim, ó. No parágrafo 2º, se a violência ou a ameaça é sido com emprego de arma branca. Entendeu? Mas eles não tinham nada, na verdade. Não era só uma... Não tinha. Era só um pedacinho de ferro no bolso. Eles falaram que estavam... Entendeu? Fingiram na grave ameaça. É uma grave ameaça. Só que depois encontraram uma arma. Só que a arma ele não usou. A vítima nem viu. Então vai ser um roubo, a priori, uma tentativa de roubo simples em concurso com porte legal de arma. Entendeu? Eles nem usaram a arma. A vítima nem tinha visto. Né? Aí me ligaram, falei, não, mas tá tudo resolvido agora. Leva pra polícia, flagrante. Era isso, né? Mas vamos lá. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Aí cuidado. Então, se a conduta do doutor se encaixa no 57 caput, roubo simples, roubo próprio. Se é no 57 para primeiro, roubo impróprio. Falando no momento de consumação, esse que me admite a forma tentada. Agora, olhe o parágrafo 2º. Olhe o parágrafo 2º. Fala o seguinte. A pena aumenta de 1/3 até metade se o roubo é cometido nas hipóteses do parágrafo 2º. Quais são elas? Se há concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores, e a gente conhece as circunstâncias, entra aqui o roubo a carro forte, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo a sua liberdade, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunto ou isoladamente possibilitam sua fabricação, montagem e emprego, se a violência ou a ameaça é exercida com emprego de arma branca. Tá? Então vamos lá. O que eu tenho aqui no parágrafo 2º?